Como você reage quando as coisas fogem ao seu controle, quando uma porta se fecha, quando uma oportunidade se esvai, né? Foge ali entre os seus dedos. Como é que você reage? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se eu fosse você, eu não saía não desse vídeo, ficaria aqui, porque tenho certeza que até o final desse vídeo você vai ser encorajado a keep going, dar o próximo step, dar o próximo passo e virar a página de tudo aquilo que ficou para trás na sua vida, que pode estar atrapalhando os seus resultados ainda hoje. Então vamos lá, pessoal. Eu tive a ideia de vir aqui gravar esse vídeo, né, compartilhar, na verdade, com vocês uma experiência que acabou de acontecer comigo, né? Então eu tava pensando, pô, cara, vou gravar um vídeo a respeito disso, porque o que acontece, né? Muitas vezes a gente vê, né, a gente tem nas nossas vidas situações, né, que não saíram, que não saem como nós gostaríamos, né? Às vezes você investe, poxa, energia, às vezes você investe tempo em algum projeto, um relacionamento, num estudo, né, numa escola que seja, ou anyways, né, em qualquer projeto aí da sua vida, né, e as coisas, por mais que fossem boas, né, por mais que sejam boas, essas coisas não são eternas, né? E aí o que acontece? Você vai ver que muitas vezes, quando as portas se fecham, a gente se bloqueia, a gente se trava, a gente prende nessas situações, essas oportunidades, e isso acaba nos impedindo de avançar, de continuar o nosso caminho. Por que eu estou falando isso com vocês? Qual é a experiência que eu tenho para compartilhar com vocês? Eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente devam saber, porque se vocês me acompanham por aqui, acompanham os vídeos que a gente sobe aqui diariamente, aqui são vídeos diários, tá? Eu já falei em outros vídeos, né, a respeito da minha vida, de como eu ganho a vida aqui na América. Eu tenho um business, eu tenho uma companhia de instalação de pisos, aqui nós chamamos de tile. E aí o que acontece, né? A gente tem, né, os construtores, eu tenho os construtores que passam trabalho para mim, eu vou atrás, americanos, brasileiros, indianos, trabalho com hispano, com tudo quanto é tipo de povo aí. A situação é a seguinte, pessoal, eu tinha um construtor muito bom, um dos meus melhores construtores, só me passava serviço bom, só casa grande, só serviço de 15 mil dólares, 20 mil dólares, sabe? Fazer ele com 2 semanas, né? Serviço bom, sabe? Com 1 semana você entregava o serviço dele. Material da melhor qualidade, não enrolava para pagar, paga bem. Um dos meus melhores construtores. Constrói aí coisa de 4, 5 casas por ano. E aí, poxa, esse tipo de pessoa, de construtor, você tem que cuidar, né? Aqui, ó, que é de porcelana, se cai, quebra. Né? E tava indo tudo muito bem, só que o que aconteceu? Quem me passava os trabalhos dele era uma loja. Ele contratou uma loja e a loja ficava responsável por contratar o serviço. Ele me indicou para a loja. Então eu era indicação dele, né? Só que ele não ia passar por cima da autonomia da loja. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu já vinha, né, fazendo trabalho com eles já um ano, uns 2 anos. E aí um determinado dia, eu tinha acabado de entregar um serviço para ele, fui enviar o bill, né, que é a conta, não lembro como é que fala aí no Brasil, fui enviar e eu tinha que enviar para a loja, sem querer eu enviei para ele. Por quê? Porque o preço da loja é maior do que o meu preço, porque a loja também tem que ganhar, né? E aí só que eu errei ali, confundi os e-mails, mandei para ele, aí ele bateu de frente com a loja. Por que vocês estão me cobrando um preço, sendo que o Paulo me mandou aqui o invoice dele, entendeu? É o outro preço, aquela coisa toda, e ficou um dito pelo não dito. E aí eu no meio ali, né, com a loja, conversando com a loja, e sabe, ficou um negócio muito chato. Resumindo, a loja, né, que contratava o serviço me demitiu, se é que eu posso usar essa expressão aqui também, né? Deixou de passar serviço para mim e aquela porta se fechou. E aí o que acontece? Todo início de ano eu dou uma olhada nos meus contratos, né, de como foi no ano passado, para me ver quem me passou trabalho, tal, para mim, né, continuar reforçando ali os contatos. E aí um dia eu conversando com o meu ex-sócio, ele virou para mim e falou assim, pô, Paulo, caramba, e o Core, hein? Rapaz, o Core nunca mais passou um trabalho pra gente, né?
E aí na hora, sabe, eu falei, cara, eu vou dar um último tiro, eu vou dar uma última cartada, eu vou mandar uma mensagem para ele, para a Andrea, que me passa um serviço, que é a proprietária da loja, para ver, né, e tal. Aí eu fui, e assim eu fiz, mandei as mensagens e hoje pela manhã, agorinha, umas 2 horas atrás, ela me respondeu, Paulo, olha, desculpa não ter conseguido te responder ontem, né, te desejo também um feliz ano novo, mas nós agradecemos, foi muito bom ter trabalhado com você no passado, mas no momento nós estamos, né, com a nossa crew, com a nossa equipe, né, já montada, são boas pessoas, bons profissionais também, né, e no momento a gente não está precisando dos seus trabalhos. Pode deixar que a gente vai te deixar em mente, né? Keep in mind, ok? Para que no futuro, quem sabe, né, a gente possa contactar novamente. Então, assim, aquilo ali para mim foi nitidamente uma resposta assim de que não, a porta se fechou. Muito pouco provável que eles me procurem pelo contratempo, né? Pela situação ali, sabe, que ocorreu. E aí automaticamente, pessoal, 2 sentimentos vieram, sabe? Eu estava dirigindo na hora. 2 sentimentos me vieram aqui, sabe? O primeiro foi de tristeza. Caramba, poxa, perdi o meu melhor contrato, né? Ou um dos meus melhores, né? Contrato e tal. Me veio esse pensamento e automaticamente um pensamento gera um sentimento. E o sentimento foi de começar a querer ficar triste por aquilo. Do outro lado já me veio outro pensamento assim, mas cara, eu não tenho que ficar triste não. Eu tenho que agradecer a Deus, né? Por essa porta que se fechou, mas por um bom tempo me abençoou. Abençoou a minha família, né? Através dos trabalhos, abençoou os meus funcionários, a família dos meus funcionários, sabe? Então, assim, eu tenho que ficar feliz por isso. Graças a Deus, glória a Deus, porque essa porta fechou hoje, mas por um bom tempo ela esteve aberta, nos abençoou demais. Mas mais do que isso, aí na hora, pessoal, começou a vir na minha mente assim, quantos trabalhos novos eu peguei e bons. Eu peguei o contrato do Danny, que só constrói casa grande. Peguei o contrato do Tony, que só constrói casa grande. Acabei de fazer uma casa para ele de $20 mil também. Peguei o contrato do Thomas. Eu estou entregando agora uma casa de $15 mil para ele. Tantos outros. E aí, no final desse meu momento ali, né? Intrusivo, sabe? No final disso, desses pensamentos ali, a única coisa que me veio é o seguinte, cara, tá vendo por que eu não posso parar? Tá vendo por que eu não posso, sabe, ficar travado, preso no meu passado, as coisas que, poxa, um dia foram boas, mas já não cabe no meu presente e nem no meu futuro. E aí eu quero aplicar tudo isso aqui à sua vida agora, porque eu tô gravando esse vídeo aqui, não é para falar de mim, é para falar de você. Eu compartilho a minha experiência, mas é para abençoar a sua vida. E aí você vai ver que quantas vezes você tem vivido, né, a sua vida no presente, mas preso ainda, travado ainda, acorrentado ao seu passado. Como eu disse aqui, poxa, de repente é uma experiência, uma oportunidade, né, de emprego que, pô, foi muito bom no momento, você gostava, né, de fazer o trabalho, as pessoas eram equipe boa, você ganhava bem, mas por alguma situação não deu mais, a porta se fechou e aí o tempo passou, né? A vida continua, mas você tá lá atrás ainda. Você não continuou, você não keep going, né? E aí, como consequência disso, você deixou de avançar profissionalmente. Por quê? Às vezes hoje você tá num emprego que você não gosta do que faz, a equipe, né, as pessoas não são legais, relacionamento, né, ali não é bom, o salário não é bom, mas você tá preso lá atrás ainda, entende? E isso tem te impedido de avançar no hoje, no presente. Mas isso se aplica também a um estudo, de repente, poxa, caramba, minha faculdade comecei a fazer e tal, aquela coisa toda, e por algum momento ou alguma situação, né, você precisou sair também. E você está preso lá atrás, sendo que tem outras portas à sua frente. Existem outras possibilidades à sua frente. Da mesma forma são os relacionamentos. Poxa, na minha adolescência, né, na época de escola, né, tem muito esse negócio, né, a gente se apaixona fácil, né, eu lembro que na minha época de escola, minha adolescência, isso é até engraçado de falar,
Foi logo na época que lançou aquele filme Titanic e eu tinha o CD da Celine Dion. Nossa, o CD quase furou, de tanto eu ficar ouvindo lá. Aquela música lá, que eu nem me lembro o nome, graças a Deus eu até esqueci, eu ouvi tanto, até eu esqueci, né? Porque eu ficava pensando na menininha lá da escola, ó que doideira. Não ri de mim não, não ri não. Sabe, mas imagina bem se eu tivesse preso até hoje, pô, naquela época eu tinha, sei lá, 16, 15, 16, 14, nessa faixa entre 14 e 16 anos, né? Hoje eu tenho 40, imagina se eu tivesse ficado lá no, sabe, Natália era o nome dela. Natália, se você estiver vendo esse vídeo, não dá um alô não. Mas imagina, pessoal, falando sério aqui agora, imagina se eu tivesse preso, sabe, a minha vida emocional, sabe, lá atrás ainda, lá na minha adolescência, meus 14 anos, eu não teria casado, conhecido uma pessoa maravilhosa que é a mulher da minha vida, Daisy. Poxa, me deu 3 filhos abençoados, hoje nós temos 3 filhos, sendo 2 americanos, um nasceu no Brasil, Noah, Jacob e Olivia. Imagina, eu não estaria aqui, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, se eu tivesse ainda preso lá atrás. Então assim, de repente esta seja a sua condição, por isso que eu quis gravar esse vídeo, quis compartilhar essa situação, né, com vocês, para te lembrar que ei, a vida está acontecendo, hoje, aqui e agora. Eu não sei o que te aconteceu lá atrás, né, quer tenha sido bom, quer tenha sido ruim, né, a minha orientação para você é que você precisa avançar, a vida continua, keep going, ó, todo dia. Sabe por quê? A gente, né, do meio cristão, tem um louvor que fala, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E é assim mesmo que a gente crê, é nisso mesmo, é dessa forma mesmo que a gente crê, né, que eu quero declarar e profetizar para a sua vida. Eu não sei qual era a porta, sabe, né, que tenha se fechado na sua vida, lá atrás, no seu passado. Não sei a maravilha dessa porta, se era bonita ou não, eu não sei. Eu sei que Deus tem coisas maiores e melhores adiante de você, né? Porém, você precisa continuar avançando. O carro estacionou, parou aqui atrás, aqui. Tá passando lá. Né? A sua vida você precisa continuar avançando nos seus sonhos, seus planos, nos seus projetos. Sabe por quê? Porque se o que aconteceu lá atrás foi bom, o que Deus tem para você hoje é melhor ainda, né? Se o que aconteceu lá atrás foi ruim, certamente o que Deus tem hoje para você é muito maior, é muito melhor, é em graça, em glória, em bênção, e vai abençoar a sua vida, vai transformar a sua vida. Então assim, eu precisava vir aqui, né, compartilhar essa experiência com vocês, né? Tem uma palavra para a gente encerrar, tem uma palavra que diz que eis que faço novas todas as coisas. Entende? Então, ou seja, Deus, por melhor que tenha sido ou não o passado, Deus está fazendo coisas novas na sua vida para te abençoar. E de repente você não tem se apercebido para essas coisas porque você está olhando lá para trás. É como eu estava pensando aqui, ó. Eu tô parado aqui dentro do carro, né? Tô estacionado aqui num parkway, né? Num plaza aqui de umas lojas, tem umas lojas aqui. E aí o que que acontece? A minha frente aqui eu tenho um para-brisa de todo tamanho, que tá mostrando aqui, ó, tudo que tá acontecendo adiante de mim. E é para lá que eu tô indo. Mas ao meu lado aqui, ó, eu tenho um retrovisor minúsculo. Eu tenho um retrovisor minúsculo aqui, ó, que mostra da onde eu vim. E o problema é que muitas vezes você tem andado na sua vida, você tem tentado, né, caminhar para frente, mas se localizando, né, olhando, focando no retrovisor. E o convite de Deus para você hoje não é o convite do Paulinho, é o convite de Deus para você hoje é: esquece esse retrovisor. Eu ia falar, quebra esse retrovisor, mas não quebra não, porque às vezes você vai precisar dele para olhar para trás. Não para querer voltar, mas para trazer à memória aquilo que te dá esperança, né? A Bíblia diz, Jeremias diz isso. Quero trazer à memória, né, aquilo que me dá esperança. Então não quebra o retrovisor não, deixa ele aí. Mas tira o foco dele, foca no para-brisa, porque é para lá que você está indo, é para lá que Deus está te chamando, porque Ele já tem coisas maiores, melhores, mais grandiosas te esperando, tá bom? Então,
Você chegou até aqui, até o final desse vídeo, parabéns para você, tenho certeza que te abençoou. E se de fato fez sentido para você e te abençoou de alguma forma, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário aqui, se te abençoou ou não, ok? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, fazendo isso você também nos motiva a continuar compartilhando dessas experiências de vida que nos abençoam para te abençoar, tá bom? Então, fico por aqui. Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família, e Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, amanhã.